Olá, gente. A nossa aula 3 continua tratando de análise de política externa. O objetivo da nossa aula agora é observar o quê? Observar o perfil dos líderes e, portanto, tratar de análise cognitiva. Em que medida o governante tem impacto na forma com que a política externa brasileira é elaborada. Para que possamos falar de análise cognitiva, para que possamos tratar do perfil dos líderes, é importante que nós voltemos um pouco na nossa disciplina de teoria de política internacional e também na disciplina de análise de política externa e compreendamos o seguinte: nós temos uma discussão em teoria das relações internacionais que envolve a questão das imagens ou dos chamados níveis de análise em relações internacionais. Isso nos remete ao trabalho de um autor chamado Kenneth Waltz, que dividiu as explicações ou as tentativas de explicar ou de encontrar variáveis explicativas para fenômenos internacionais em 3 níveis de análise distintos. O primeiro deles seria o chamado nível de análise individual, psicológico ou do estadista. O segundo nível de análise é o denominado nível de análise doméstico ou estatal. E o terceiro e último deles é o nível de análise internacional, sistêmico ou estrutural. É a partir desta subdivisão ou classificação feita por Waltz que nós entendemos que há autores que, para explicarem os fenômenos internacionais, vão buscar as variáveis explicativas nesses 3 possíveis níveis de análise. E a análise cognitiva, que trata do perfil do estadista, ela está concentrada no chamado nível de análise individual, psicológico ou do estadista. O que acontece aqui? São autores que demonstram ou procuram, ao fazer as suas análises, demonstrar que a relação que qualquer ator estabelece com estímulos é afetada pelas suas crenças. Dito de outra forma, a atuação de um líder conduzindo um Estado nas relações internacionais, ela precisa ser compreendida levando-se em consideração não apenas os estímulos internacionais a que este ator, a que este líder de um Estado está sujeito a sofrer, mas é preciso que faça-se uma investigação da dimensão psicológica desse estadista, para entender, de certa forma, como é que aquele Estado vai agir nas relações internacionais. É importante que nós, segundo alguns autores, procuremos entender de que maneira este indivíduo, este governante, que leva o seu Estado para manter relações com outros estados no campo internacional, ele sofre influências, de que maneira ele é afetado e de que maneira as suas crenças estão presentes quando ele decide a respeito dos rumos a tomar com o seu Estado. Não podemos esquecer que os Estados, que são chamados atores principais das relações internacionais, eles são criados por seres humanos e são governados por seres humanos. E esses seres humanos possuem, cada um deles, sistemas de crenças. É importante entender a formação daquele indivíduo e em que medida as suas crenças irão afetar a forma com que ele vai atuar, com que ele vai decidir, com que ele vai tomar decisões no campo das relações internacionais. Portanto, há um grupo de autores que leva em consideração ou chama a atenção para o fato de que o Estado não pode ser mais visto como meramente um ator unitário e racional. É preciso que abra-se a caixa preta, observem-se as políticas burocráticas, as instituições que compõem e circundam o governante e também que se leve em consideração a dimensão psicológica, o sistema de crenças e as percepções que esse governante
que esse líder do Estado tem a respeito dos mais variados assuntos da política internacional. De certa forma, a gente percebe, assim, que compreender a maneira com que um Estado se comporta nas relações internacionais representa ou faz com que seja preciso que compreendamos também como esses líderes são formados, como a dimensão psicológica deles, e, portanto, o sistema de crenças ao qual eles pertencem, influencia as decisões que eles vão tomar. Dessa forma, a gente conclui da seguinte maneira: o Estado, naquele modelo realista de ator racional e unitário, ele vai passar por um rompimento a partir dessas ideias, desses autores, desses analistas, que chamam a atenção para a necessidade de compreender a dimensão psicológica, levá-la em consideração e entender o sistema de crenças que cada um desses indivíduos que são responsáveis por conduzir um Estado na política internacional tem. Logo, somada a dimensão psicológica, a abertura da caixa preta e a compreensão dos entes e burocracia estatal, é que podemos entender de forma melhor e com mais precisão a atuação de um Estado ou a forma com que aquele Estado vai se comportar nas relações internacionais. Portanto, o somatório da dimensão psicológica e do estudo das políticas burocráticas de cada Estado vão romper o modelo de ator unitário e racional, baseado apenas em estímulo-resposta, e vão ampliar o leque de análise e compreensão para que possamos entender de forma mais precisa como um Estado atua nas relações internacionais.